SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Com prisão domiciliar revogada pelo STF, médica Daniele Barreto, acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael, é levada para a clínica de repouso para tratamento de saúde. Homem morre em acidente grave entre uma caminhonete e uma carreta na BR-101 no sul do estado. Governo de Sergipe inicia atualização cartográfica que vai auxiliar na confecção do mapa com os novos limites entre Aracaju e São Cristóvão. No futebol, Itabaiana se livra do rebaixamento na Série C. E o Confiança, mesmo com vitória na última rodada, não consegue avançar para a segunda fase da competição. E ainda, depois do feito histórico no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, seleção brasileira de conjunto que treina em Aracaju é recebida na capital sergipana com uma grande festa. Segunda-feira, 1º de setembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h10. A médica Daniele Barreto, acusada de envolvimento na morte do marido, o advogado criminalista José Lael, permanece numa clínica de repouso aqui em Aracaju. Ela estava em prisão domiciliar desde maio, mas a decisão foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal e a Justiça determinou agora o retorno dela ao presídio feminino. Passava das 11 horas da manhã quando a médica Daniele Barreto chegou em uma ambulância na clínica de repouso São Marcelo, na zona norte da capital. No domingo, ela estava internada em uma clínica particular de Aracaju, segundo informações da Secretaria de Justiça de Sergipe. A irmã da médica comunicou a saída da acusada de casa. No início da tarde desta segunda-feira, os advogados de defesa foram à unidade médica. Eles disseram que a transferência foi uma recomendação dos médicos, mas ainda não é possível afirmar qual é o quadro de saúde de Daniele Barreto. Nesse momento, a gente está muito preocupado em resguardar a Daniele e também o primordial é a sua saúde. Ela teve um atendimento inicial na urgência e aqui a família também informou que ela está sendo avaliada por uma equipe multidisciplinar para realmente entender o que realmente está acontecendo com ela. Passava das 2 horas da tarde e, segundo os advogados, a médica seguia sem previsão de alta. O advogado de defesa disse que essa não é a primeira vez que a médica precisa de acompanhamento médico. Ela fazia acompanhamento antes mesmo do processo iniciar, fez acompanhamento na unidade prisional, no Prefem, no período que ela ficou custodiada, e na saída do Prefem a gente fez um pedido de autorização judicial à juíza da Quinta Vara para que ela pudesse continuar com seu tratamento psicológico com acompanhamento de uma psicóloga. Esse pedido foi analisado, foi autorizado pela juíza da Quinta Vara Criminal e ela sim continua em acompanhamento. O Supremo Tribunal Federal mudou o regime de prisão da médica Daniele Barreto. Ela vai ter que retirar a tornozeleira eletrônica e retornar ao presídio feminino. A votação do STF foi iniciada no dia 22 de agosto e finalizada na última sexta-feira. O processo corre em segredo de justiça. O advogado da família da vítima comemorou a decisão que, segundo ela, corrige um equívoco. O Supremo Tribunal Federal ele se equivocou. Foi um grande equívoco, até porque também só o julgamento ele se deu com base exclusivamente nos argumentos apresentados pela defesa. A partir do momento que esses documentos, desses argumentos, eles foram contrapostos através de um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, foi possível demonstrar claramente que essa conversão da prisão preventiva e domiciliar era absurda. Ela era totalmente equivocada. Daniele Barreto, a viúva do advogado José Lael Rodrigues e mais 6 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. O advogado foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, na Avenida Jorge Amado, bairro Jardins, zona sul de Aracaju. Foi quando 2 homens de uma motocicleta dispararam contra o carro em que ele estava junto com o filho.
Ambos foram baleados e o filho sobreviveu. A SSP apontou como motivação do crime o temor de Daniele de uma possível separação envolvendo disputas patrimoniais e desconfianças de Lael sobre o seu comportamento. Os advogados de defesa disseram que ainda não foram notificados sobre a decisão do STF. O que nós conseguimos atestar até o presente momento é que nem mesmo a Justiça do Estado de Sergipe, nem mesmo a Secretaria de Justiça foram comunicadas formalmente ou receberam qualquer ordem de mandado de prisão em desfavor da Daniele. A gente precisa aguardar que o Supremo Tribunal Federal ele encaminhe um ofício para a Quinta Vara Criminal, para a Secretaria de Justiça e com esse recebimento nós vamos verificar as informações, as determinações, até porque ordem judicial deve ser cumprida, a Daniele sempre cumpriu todas as ordens judiciais e vamos verificar os próximos passos. Após o Supremo Tribunal Federal decidir que Aracaju terá mesmo que devolver cerca de 11% do território para São Cristóvão, o governo do estado agora trabalha para finalizar até abril do ano que vem a atualização cartográfica. Um trabalho feito em campo e também com o uso de tecnologia, imprescindível para a confecção do novo mapa com os limites entre os dois municípios. Depois de todo o processo na Justiça, que durou 14 anos até chegar ao STF com decisão final, agora vem uma etapa que desafia a Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Inovação. Identificar em campo onde está a linha originária dos anos 50 que divide São Cristóvão e Aracaju, depois de todo o desenvolvimento estrutural e urbanístico na área do limite, vai demandar um trabalho intenso, explica o secretário Júlio Filgueiras. Eu posso assegurar que, sobretudo, 3 dimensões serão tratadas no estudo que vamos coordenar. Primeira, a dimensão geográfica. Nós vamos tentar trazer para a cartografia aqueles marcos, tentando localizar objetivamente, né, com o máximo de objetividade do que pretendia a legislação quando estabeleceu aqueles marcos, na dimensão geográfica. Segundo, nós vamos tratar na dimensão socioeconômica. Nós vamos ter que inventariar aquela área toda para trazer elementos que possam subsidiar a decisão da Justiça do ponto de vista socioeconômico. E terceiro, faremos também do ponto de vista identitário, dialogando com a população, sabendo qual é a sensação e o sentimento de pertencimento e de identidade que aqueles aglomerados urbanos na região de litígio têm. A decisão da Justiça Federal de que foi inconstitucional Aracaju fixar novos limites em 1989, sem consultar a população interessada, foi confirmada pelo STF no ano passado. Recentemente, em audiência na terceira vara da Justiça Federal, o governo do estado assegurou que vai fazer todo esse trabalho de atualização cartográfica entre o próximo mês de outubro e abril do ano que vem. Depois disso, o IBGE vai atualizar o mapa dos dois municípios. O que se sabe é que a linha originária começa no bairro Mosqueiro e vai até a área de expansão do Conjunto Santa Lúcia, no bairro Jabotiana. Segundo a Secretaria Estadual do Planejamento, ainda não é possível dizer oficialmente, por exemplo, que a orlinha Pôr do Sol vai passar a ser de São Cristóvão, nem se o município vai passar a ter um trecho de praia. Por hora não há como afirmar. Nós temos também conhecimento de várias análises e várias hipóteses que têm sido estudadas, formuladas tecnicamente, não apenas por São Cristóvão, mas também por outras instituições, mas não há o que se falar sobre isso, justamente porque o governo do estado, ao tratar oficialmente do tema, o fará com base nesses estudos que nós vamos realizar. Então, qualquer coisa que eu me manifestasse hoje, eu estaria falando acerca da opinião dos outros, e não me cabe, neste caso, qualquer antecipação. Além do trabalho em campo, o uso da tecnologia vai ajudar. A Secretaria está até com o desafio de implementar nos próximos meses a infraestrutura sergipana de dados espaciais. A exemplo do que acontece nos lugares mais avançados, onde todo o território já está 100% mapeado, com nuvem de pontos, levantamento topográfico, etc. Em Aracaju já há esse levantamento, então nós já temos essa base de dados com o que é hoje o território. Essa não é, eu diria, esse não é o maior dos desafios. O maior dos desafios será, em campo,
construirmos uma opinião consistente tecnicamente para dizer onde está ponto A e ponto B. Porque no caso da região da zona de expansão e a região de Mosqueiro, essa área de litígio se dá justamente porque a definição de A e B, de onde parte essa linha imaginária, é que fazem toda a diferença, mais para lá ou mais para cá, e, portanto, a incidência maior ou menor desse litígio estabelecido a partir de uma demanda que partiu de São Cristóvão, acerca de qual é o território que fica num lado ou no outro. Só depois de tudo pronto se saberá quantos moradores vão passar para a contabilização de São Cristóvão, aumentando assim os repasses financeiros da União e do Estado. E já existe um impacto em andamento. Diz respeito ao rateio do valor pago pela empresa Iguá para a concessão dos serviços que eram da DESO. A Justiça Federal mandou suspender cerca de 220 milhões de reais do que ficou para Aracaju e determinou que o dinheiro fique guardado até o IBGE publicar a atualização do mapa e assim se saiba qual a participação real de São Cristóvão no rateio. Se a linha imaginária na prática cortar um condomínio ou residência, tanto moradores quanto a Justiça Federal vão compor a decisão. Eu acho que a Justiça terá o bom senso de promover as adaptações necessárias, já que é muito difícil supor que um condomínio residencial possa ter uma parte dele recolhendo IPTU e sendo considerado de uma cidade e uma parte de outra. O estudo da CEPLAN não vai adentrar isso, porque haveríamos de ter preliminarmente uma posição sobre qual é o traçado que se toma como oficial a partir daquele momento. E aí essas questões específicas terão que ser discutidas com o Judiciário, tecnicamente conosco e com o próprio IBGE, de forma a promover eventuais ajustes. Só reforçando que o trabalho de atualização cartográfica vai ser iniciado no mês que vem. Daqui a pouco, homem morre em acidente grave na BR-101 em Estância. E ainda, Setembro Verde é aberto no USE para incentivar a doação de órgãos no estado. 7h20, a gente volta em instantes. No sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A batida transversal entre uma caminhonete e uma carreta aconteceu por volta do meio-dia no quilômetro 154, próximo ao município de Estância. O SAMU esteve no local e constatou a morte de um dos ocupantes. Não há informações sobre outras vítimas. Está marcado para amanhã, no município de Frei Paulo, na região agreste do estado, um novo julgamento do homem condenado por matar um empresário em 2005. Luiz Antônio Santos Oliveira foi condenado em 2020 pelo assassinato do empresário José Bispo, conhecido como Dé do Leite. Mas o Ministério Público Estadual recorreu da decisão por entender que a pena deva ser maior. Dedé do Leite foi morto com 14 tiros. O crime causou uma grande comoção na época. O novo julgamento está marcado para as 9 da manhã desta terça-feira no Fórum de Frei Paulo. O Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos, foi aberto oficialmente nesta segunda-feira com um evento especial no Hospital de Urgências de Sergipe. No ano passado, o Sergipe chegou bem perto de realizar 60 doações de múltiplos órgãos. Foram 57 no total de doadores. Hoje, só na fila para receber doações de córneas no estado, são mais de 200 pessoas aguardando. Mas ações de conscientização para incentivar a doação de órgãos têm surtido efeito positivo. Estamos assim muito felizes, com essa resposta positiva da sociedade, a participação do profissional de saúde, que é essencial, no acolhimento da família. Quando a família ela se sente acolhida, no ambiente hospitalar, ela tende a responder positivamente em relação à doação de órgãos. A semana começou com mais uma ação educativa. Na administração do maior hospital público do estado, o USE, colaboradores da unidade e representantes do setor de transplantes de Sergipe participaram da abertura do Setembro Verde, uma iniciativa nacional para estimular a doação de órgãos e tecidos em todo o país. Teve bolo e decoração com mensagens sobre a importância do gesto de doar e a inauguração de uma árvore da vida. Na pintura na parede, uma homenagem. Cada folha
terá as iniciais dos nomes dos doadores que ajudaram a salvar vidas este ano. De acordo com a Organização de Procura de Órgãos, já foram feitas este ano cerca de 37 captações de órgãos múltiplos, com destaque para 4 captações de coração. Foram beneficiados pacientes receptores aqui em Sergipe e em outros estados. Um doador só pode salvar 8 vidas, então a gente tem que trabalhar realmente a família. Hoje a dificuldade é a questão do corpo íntegro. A gente também tem que esclarecer isso para essa família, que a doação de órgão não mutila ninguém, muito pelo contrário. É um paciente muito bem cuidado, todo o respeito e o agradecimento que a gente tem a essa família por fazer esse ato de benevolência. Eu digo, o maior ato de amor ao próximo é esse. O USE é o principal dentro dos hospitais que ajuda na captação e eu vejo com muita esperança para o povo sergipano que vai acontecer de agora pela frente com a instalação do centro de transplantes também. Não é só captar, é ter onde fazer transplante. Eu acho que agora, esse ano ainda, esse serviço vai estar atendendo a população e vai ser uma coisa muito boa do ponto de vista de agilidade naqueles que precisam de transplante. A expectativa é que os números continuem subindo com a abertura do serviço de transplante no Hospital Cirurgia. Já estão nas tratativas finais, né? A gente só está agora aguardando a data da celebração desse contrato e foi nos prometido que ainda será nesse mês. Após a abertura do Setembro Verde, médicos, enfermeiros e outros colaboradores do USE fizeram uma blitz na frente do hospital e no semáforo, com distribuição de panfletos com informações importantes para conscientizar e explicar o processo de doação de órgãos. Quem passou pelo local gostou da iniciativa. Pessoas precisam, né? Outras que sofreram acidente, o motorista, se tiver os órgãos funcionando, é sempre bom ajudar quem precisa. É importante, né, nos dias de hoje, as pessoas terem uma opção que, na hora de um falecimento de um parente, doar os órgãos para outra pessoa ter uma chance, né, de continuar a vida. Né? No próximo bloco, Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto é recebida com festa em Aracaju após feito histórico no Mundial do Rio de Janeiro. Agora às 7h27, a gente volta já. Quase 6 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal há pouco na BR-235 em Socorro. De acordo com a PRF, a droga estava escondida dentro do estepe no porta-malas de um carro que foi parado durante uma abordagem. No total foram encontrados 6 sacos com papelotes com a droga pronta para consumo, além de 2 tabletes. Um homem foi preso em flagrante. A semana começou com mais uma audiência pública, dessa vez aqui na capital, sobre a construção da segunda ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Coletar informações e ideias é o principal objetivo dessa audiência pública. No Teatro Tobias Barreto, estudiosos, técnicos e gestores públicos detalham o estudo feito para a construção da nova ponte entre Aracaju e o município da Barra dos Coqueiros. É uma sequência, né, da audiência da sexta-feira, que a lei ambiental exige essa audiência, está previsto tanto na CONAMA 01 de 1986, assim como também na resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é previsto que, para a avaliação do impacto ambiental, assim que apresentado o relatório, o EIA e o RIMA, o órgão ambiental deve fazer uma audiência pública chamando a população afetada ali, atingida ao entorno do empreendimento. Nesse caso, realizada na sexta-feira passada na Barra dos Coqueiros, porque a ponte Aracaju-Barra, e hoje aqui na cidade de Aracaju. O estudo feito por 3 empresas analisou questões ambientais, financeiras e técnicas. De acordo com os especialistas, impactos ambientais deverão acontecer, mas o que se espera é minimizá-los. Uma das funções dessa audiência pública é apresentar uma síntese, né, do diagnóstico, dos estudos que foram realizados e apresentar os impactos, como que ficou essa pontuação deles com as medidas mitigadoras, sem as medidas mitigadoras, já apresentar uma análise de risco que foi elaborada e aí, unindo a análise de impacto com a análise de risco, né, fazer um prognóstico da região com empreendimento, sem empreendimento e considerando também as medidas mitigadoras. A primeira audiência pública foi realizada no município da Barra dos Coqueiros.
para também ouvir a população. Depois dessa audiência, técnicos da ADEMA irão se debruçar sobre as informações coletadas aqui e os estudos já feitos, para só depois ser iniciado o processo do licenciamento ambiental. O órgão licenciador, que é a ADEMA, por isso que ele antecipa as audiências públicas para ouvir a população, receber sugestões e a partir daí ele verificar a incorporação, o que é que pode ser incorporado no estudo de impacto ambiental, no relatório de impacto ambiental que foi entregue pelo empreendedor, que nesse caso é o governo do estado. Agora o futebol, o Itabaiana garantiu a permanência na Série C do Brasileiro do ano que vem. Já o Confiança venceu, mas a vitória não foi o bastante para o time se classificar para a segunda fase da competição. Jogando em casa, o Confiança derrotou o Retrô de Pernambuco por 1-0. Gol de Maicon Aquino, que aproveitou a sobra para colocar o Dragão na frente. Mas a vitória não garantiu os azulinos na segunda fase da Série C. Faltou um pontinho para avançar. O Confiança passou a maior parte do tempo na zona do rebaixamento durante a primeira fase. Mas a arrancada na reta final livrou o time de qualquer ameaça e ainda alimentou esperanças de uma classificação, o que acabou não acontecendo graças aos resultados dos outros jogos. O foco agora fica na final da Copa do Nordeste. Quarta-feira tem o primeiro jogo da decisão contra o Bahia na Arena Batistão. O Itabaiana precisava vencer e ficar de olho em 4 outros jogos. A parte dele foi feita, vitória diante do ABC no Frasqueirão, gol de Dione. A sorte também ajudou com as outras partidas e o Tremendão garantiu a permanência. Teve promessa paga e muita festa no gramado. E uma recepção calorosa ao time na chegada a Itabaiana. Estava devendo esse gol aí tanto para a comissão, tanto para jogadores que confiaram em mim desde o começo. E agora é só agradecer a Deus pela permanência, que a gente deixou Itabaiana onde tem que estar e ano que vem, quem sabe, sonhar com voos mais altos. Depois do feito histórico no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro, a seleção brasileira de conjunto, que treina aqui em Aracaju, chegou hoje à capital e foi recebida com uma grande festa muito merecida. A movimentação no aeroporto de Aracaju começou cedo e não parava de chegar gente. De uma hora para outra, o setor de desembarque ficou assim, lotado. Não cabia mais ninguém. Eram estudantes de todas as idades, crianças que já praticam a ginástica, admiradores do esporte, fãs das nossas ginastas, familiares. A quantidade de bandeiras do Brasil e de cartazes nem dava para contar. A batucada não parou um minuto. E assim a expectativa pela chegada das leoas aumentava cada vez mais. As mães, claro, estavam orgulhosas e ansiosas também. Estamos muito felizes com o resultado e eu vim de Vitória, Espírito Santo, para acolher as meninas hoje. É muito orgulho capixaba, aqui de Aracaju e do mundo, né? O Brasil todo feliz com elas. Eu estou muito feliz a minha filha estar aqui e ser acolhida dessa forma. É muita emoção, muito orgulho, muita gratidão. Ver todo esse reconhecimento, elas merecem demais. Dava para imaginar o quanto o coração dessas mães estava batendo forte. Não é, dona Nadir? Batendo muito forte, graças a Deus. Orgulho de todas elas, principalmente da Camila. 14 anos atrás de fazer história, hoje ela fez história. O porquê de tanto orgulho, de tanta emoção, a gente já sabe. Mas vale a pena demais relembrar. A seleção brasileira de conjunto, que tem Aracaju como base fixa de treinamentos, fez história ao conquistar 2 medalhas de prata no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro. A primeira medalha de prata foi alcançada no sábado, dia 23 de agosto. O Brasil subiu ao pódio na prova geral, que é a somatória das 2 séries. No domingo, dia 24, fez a final da série mista, com bolas e arcos, ao som de Evidências, interpretada por Chitãozinho e Chororó, alcançando mais uma medalha de prata. A festa vista hoje no aeroporto de Aracaju não podia mesmo ser diferente. Depois de uma semana de espera, as leoas surgiram no portão de desembarque e foram recebidas como merecem, como grandes campeãs.
Foram centenas de parabéns, acompanhados de fotos, autógrafos, abraços e sorrisos. A gente está muito feliz de voltar para Aracaju, que é a nossa casa, né? Então, só gratidão. Foram muitos anos atrás de um resultado de uma medalha em um campeonato mundial. É a primeira vez que o Brasil consegue, que um país da América do Sul consegue uma medalha. E poder ser inspiração é a melhor parte. A gente sabe como o esporte é importante para transformar a vida das pessoas também. Então, a gente está muito feliz. Uma alegria. Todo o povo de Aracaju realmente representa o nosso povo brasileiro mesmo, está sendo incrível. É uma honra representar meu país e ainda ter todo o povo brasileiro do nosso lado, foi incrível, inesquecível. A comandante da seleção de ginástica rítmica, que já teve uma trajetória de conquistas na modalidade, estava orgulhosa com o resultado de um trabalho construído há anos, com muita dedicação. Está muito feliz de ser recebida aqui em Aracaju, com essa torcida que só o brasileiro, só aracajuano, sergipano sabe fazer. A gente está muito feliz com o resultado, essas duas medalhas representam muito para o nosso país e a gente está aqui curtindo cada momento desse porque são muito especiais. É um trabalho de 15 anos que a gente vem construindo dia a dia e chegou no melhor momento, dentro da nossa casa, dentro do nosso país e a gente está muito feliz, a gente quer curtir bastante esse momento. Enquanto as ginastas tentavam chegar ao carro do Corpo de Bombeiros, a auxiliar técnica e coreógrafa da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica fez mais um agradecimento especial. Muito feliz com essa torcida, pessoal, o povo de Aracaju, de Sergipe, que sempre nos acolheu, que fez dessa cidade a nossa morada. Então Parabéns, meninas. É claro que a gente fica feliz demais com as medalhas, mas independentemente delas, vocês sempre nos dão muito orgulho. E olha só, a partir de agora as ginastas terão um mês de férias e na volta a treinadora Camila Ferezin e o restante da comissão técnica vão construir novas séries já de olho nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. Bom descanso para toda a equipe. Acabou o SE2, muito obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.